Brasil vive hoje o maior retrocesso econômico, político de sua história. Nós estamos presenciando, acontece diante dos nossos olhos, a falência das nossas instituições de ensino. As universidades brasileiras estão funcionando precariamente, os institutos de técnicos também, os centros de pesquisas estão suspendendo pesquisas fundamentais, decisivas para o nosso país por falta de recursos. O governo estabeleceu a emenda constitucional 95, que congelou os gastos, principalmente gastos que não são gastos, são investimentos dos brasileiros, investimento na área de educação, saúde, assistência. Esses investimentos para o desenvolvimento do povo brasileiro estão congelados. E a sobra desses recursos está sendo destinado para a acumulação do capital improdutivo. O Brasil está pagando a metade, o governo brasileiro está pagando a metade do que arrecada de impostos de todos nós para juros e serviços da dívida pública, que é um capital que não gera um emprego sequer. É um capital que não produz uma gravata, uma camisa, absolutamente nada. Um capital inteiramente improdutivo. E esse capital improdutivo é que impõe as políticas que o governo de Michel Temer está aprovando aqui no Congresso Nacional. Terceirização, precarização das relações de trabalho, reforma trabalhista, com turnos intermitentes, onde o trabalhador vai trabalhar, vai pagar para trabalhar, porque o que ele arrecada, o que ele ganha nas horas que ele está conseguindo de trabalho são insuficientes para pagar, inclusive, a sua previdência. Então, além dessa reforma, está vindo aí a reforma da Previdência que está na Câmara. As negociatas caminham, não é, para que ainda se aprove lá na Câmara a semana que vem. E, além disso, senhor presidente, a Câmara acaba de aprovar uma medida provisória de Michel Temer. Esse presidente, que é acusado de crime comum e que a Câmara o protegeu, mandou uma medida provisória isentando as petroleiras de R$1 trilhão. Os impostos, elas não pagarão impostos sobre os equipamentos que vão importar para a produção, para a implantação dos poços de petróleo no pré-sal. Realmente um golpe, porque não acredito que os parlamentares estejam votando de graça. É R$1 trilhão de isenções fiscais por 25 anos. Enfim, senhor presidente, é uma situação dramática. A gasolina sobe toda semana. E alguns meios de comunicação insistem em dizer que a inflação está controlada. Mas controlada para quem? A inflação, certamente, quem ganha 50, 100 mil reais por mês não sente a inflação. Mas para quem vive de salário mínimo, de pequenos salários, o preço do gás e da gasolina, o preço da energia elétrica. E por falar em energia elétrica, senhor presidente, nós temos um problema dramático no meu estado. Além do aumento das tarifas no país como um todo, o meu estado está vivendo uma situação, esse ano, a tarifa de energia elétrica está aumentando em 100%. E as pessoas não têm condições de pagar. Tem agora mais um novo aumento de 37,36% para os consumidores de baixa e alta tensão, 38,59% para o consumidor de alta tensão e 37,02% para o consumidor de baixa tensão domiciliar. Olha, as pessoas não têm como pagar. E eu estava tentando convencer de que não se operasse essa alteração de tarifa, porque o consumidor não tem, não vai pagar. De uma população de 800 mil habitantes do Amapá, 270 mil pessoas estão
inadimplentes, 270 mil. No Brasil, são 60 milhões de brasileiros que estão endividados, que não conseguem pagar suas contas, estão negativados, 60 milhões de uma população de 210 milhões. E o governo não está nem aí para a sorte dos brasileiros. Esse governo de Michel Temer, com esse grupo perigoso que o cerca, não se importa com a vida do cidadão. E não move uma palha para construir soluções para os dramas que o povo está vivendo. Portanto, esse aumento de energia elétrica no Amapá é inviável para a companhia. E o que eles estão fazendo? Por que eles estão aumentando em um ano? E o governo do estado do Amapá, o governador Valdez Góes, também está parado. A companhia de eletricidade é do estado. Ele poderia impedir esse aumento, sim, brecar esse aumento, mas ele não se move para absolutamente nada. O governador tem que vir a público e dizer por que ele não paralisa esse aumento da tarifa. A tarifa não é obrigatório aumentar tudo em um ano. Vamos prolongar por 2 ou 3 anos esses aumentos das tarifas de energia elétrica no Amapá. Mas as empresas do Amapá, o comércio, a rua principal do comércio, a Avenida Cândido Mendes, a metade do comércio fechou. O Amapá foi o estado que teve a maior queda do seu PIB, 5,4% o PIB de 2015. Portanto, nós estamos vivendo uma tragédia no Amapá, porque juntou a insensatez do governo Michel Temer, a estupidez desse governo, com a inoperância do governo do Amapá. Que eu governei o Amapá em tempo de crise, mas o nosso PIB crescia o dobro do PIB nacional, porque nós tínhamos um critério na aplicação do orçamento público. Nós desconcentramos o orçamento e investimos nas pessoas. E isso é o que gera riqueza, isso é o que gera atividade econômica. Quando o governo deixa de investir na educação, ele está enxugando recursos que são geradores de empregos na economia. Lá no meu estado, por exemplo, o governo esse ano vai deixar de aplicar a metade do orçamento da educação. Os 25% constitucionais não serão aplicados. O governo está cometendo improbidade administrativa, está deixando de cumprir a lei. Então, esse recurso, o recurso da merenda escolar, senhor presidente, não está chegando nas escolas. Esse ano, o governo tinha empenhado 75 milhões de reais. O ano está terminando, chegaram apenas 25 milhões de reais nas escolas. E desses 25 milhões, quadrilhas estão desviando esse recurso. Há 3 semanas atrás, a Polícia Federal deu uma varrida e prendeu uma quadrilha que operava desviando mais de 2 milhões de reais da merenda. Ou seja, o dinheiro já é escasso, não chega na escola e o governo não diz em que está aplicando esse dinheiro. A mesma coisa do governo federal. O governo federal, o dinheiro não chega nas universidades, não chega nos hospitais, tem hospitais fechando. E o governo não diz para onde está indo o dinheiro, porque esse dinheiro dos nossos impostos não virou fumaça. Nós continuamos pagando os impostos. Mas, senhor presidente, nesse final de semana eu fiz uma viagem que todos os brasileiros, se tivessem oportunidade, seria fantástico fazê-la, realizar. É um dos espaços de uma paisagem cênica da mais linda do planeta. Eu estive na margem, na foz do rio Amazonas, no arquipélago do Baeli, que já no Atlântico. São 10 horas de barco saindo de Macapá. Ou então 2 horas de carro, mais 3 horas de lancha rápida para chegar, para visitar aquelas comunidades. E eu me deparei com uma situação dramática, porque
Era um enorme desafio levar energia elétrica de qualidade para esse arquipélago, porque teria que atravessar na foz do rio Amazonas um canal, um cabo subaquático para poder conduzir a energia para o arquipélago. Um projeto técnico que exigia realmente cuidados especiais, planejamento. A Companhia de Eletricidade do Amapá, ela foi destruída por esse mesmo governo de que hoje governa o Amapá. E caiu na inadimplência, e esse projeto de estender a rede de energia elétrica até o arquipélago, a essas ilhas do arquipélago do Bailique, que deveria ser feito pela Companhia de Eletricidade, que conhece profundamente, não é, a região, não o pôde fazer. A Eletronorte, então, encampou o trabalho e fez um trabalho péssimo. Cometeu erros técnicos gravíssimos. A rede teria que ser construída, como é normal na Amazônia, acima da copa das árvores. E eles fizeram a rede por baixo da copa. E as árvores na Amazônia, a floresta, ela se renova. As espécies velhas caem e caem em cima da rede elétrica. E há também a erosão, porque aquela é uma ilha que se move. São ilhas em formação, não é? Em função da descarga avassaladora do rio Amazonas para o Atlântico. Essas ilhas, elas inclusive caminham, não é? Elas vão avançando em direção ao mar. E aí, tecnicamente, cometeram esse erro grave. E o sonho dessa comunidade, que são comunidades de pescadores, de coletadores de açaí, é disso que eles vivem, da pesca, e uma pesca muito especial, que é a pesca do camarão. Senhor presidente, você não vai acreditar, sabe quanto custa um quilo do camarão na Vila Progresso, na comunidade Vila Progresso, ou qualquer daquelas comunidades do Bailique? R$5. E esse povo vive da coleta do camarão, do açaí e da pesca. Todos os investimentos feitos, né, e olha lá, ali vivem 8.000 pessoas. 8.000 pessoas espalhadas em várias ilhas. São pequenas comunidades. E o sonho era ter energia 24 horas, porque nós colocamos algumas indústrias lá nessas ilhas, quando eu fui governador, até 2002. Indústria de processamento de camarão, porque esse mesmo camarão que eles vendem a R$5, você vai encontrar no free shop 100 gramas desse camarão por $12. Em torno de R$400 o quilo, se considerado, né, o processo de agregação de valor. Então, nós estávamos instalando uma indústria lá. Mas a indústria foi abandonada, né? As escolas estão caindo, porque a erosão... Você imagina a descarga do rio Amazonas, que vem lá do altiplano, que vem da Cordilheira dos Andes, com uma força gigantesca, e essas ilhas terminam sendo atingida duramente pela erosão. Então, nós temos duas escolas, uma escola fantástica chamada Escola Bosque, construída em 1998, com um método, uma filosofia socioambiental, onde o conhecimento era construído a partir da experiência, da história da região, agregado com o conhecimento universal. A escola, dentro de mais alguns meses, o rio vai engolir essa escola, como vai engolir a escola de Itamatatuba, e ninguém se manifesta. Essas crianças vão ficar sem escola e a comunidade vai ficar sem energia elétrica, porque a erosão está destruindo o linhão que transporta energia para essas comunidades. Eu faço um apelo aqui ao ministro de Minas e Energia, à Eletronorte, para que tome providência. Estou encaminhando um documento para a Eletronorte e para o Ministério. Não é possível um investimento de mais de 30 milhões de reais ser inteiramente perdidos. A comunidade reivindica, é inacreditável, a comunidade está reivindicando
a volta dos geradores a diesel, porque a oscilação de energia, não é? Eles nunca sabem se vão ter energia durante o dia, porque os cabos estão dentro da floresta e toda hora uma árvore cai, um galho cai e corta a energia. Então, essa é uma situação que as pessoas inusitadas, jamais eu imaginei que o sonho desses moradores se transformaria num pesadelo. Uma curiosidade. Pois não, senhor presidente. Curiosidade. As condições, digamos, naturais de sol e vento, já foi feito algum estudo se permite, digamos, a geração de energia limpa, solar, alternativa, solar ou de vento, velocidade dos ventos? Mas essa energia, porque ela é produzida, é energia hidráulica, né? Toda a nossa energia, no Amapá, nós temos lá 3 hidroelétricas, não é? Então toda a energia é hidráulica. E temos energia solar que está sendo implantada e vai ser inaugurada uma planta no Oiapoque agora em dezembro desse mês. Lá poderia ser feito, nós fizemos estudo com os anemômetros, instalamos lá para a implantação de energia eólica, para facilitar a distribuição, para produzir no local. Mas nós não tivemos sucesso, a variação, a intensidade do vento não foi suficiente. Mas a energia solar, sim, é possível, porque nós temos campos, né, que podem ser instalados, você tem inteira razão. Mas acontece que já existe o linhão. O que a Eletronorte tem que fazer é reestudar, é conhecer com profundidade a região e corrigir o que está feito. Mas fica aqui esse registro, eu vou encaminhar essa documentação para o Ministério de Minas e Energia e também para a Eletronorte. Por último, senhor presidente, eu gostaria de registrar, na quarta-feira passada, eu participei da 23ª Conferência dos Advogados do Brasil. E eu participei de uma mesa com o tema transparência, ética e orçamento público. Eu fui apresentar o projeto de lei que tramita aqui nessa casa, o PLS 325, de 2017, que institui a gestão compartilhada, que permite grupos de cidadãos e cidadãs brasileiros se organizarem em aplicativos agregadores de pessoa, tipo WhatsApp, para fazer o acompanhamento dos gastos públicos, dos recursos públicos. Então, qualquer ente público recepcionará esses grupos e prestará informações a eles. Eu apresentei nesse painel sobre ética e sobre transparência, ética e orçamento, e os advogados presentes manifestaram integral apoio, porque esse é um instrumento em que o povo, através da tecnologia da comunicação em rede, que é uma realidade no país, nós temos quase 60% dos domicílios brasileiros conectados à internet. Desses 60% de brasileiros conectados, 91% usam o WhatsApp. Então, esse projeto busca abrir o Estado brasileiro para um diálogo próximo com o cidadão. Então, o cidadão vai organizar, acompanhar, por exemplo, o funcionamento de uma escola. Vou pedir um pouquinho mais de tempo. O funcionamento de uma escola. Então, esse grupo de cidadãos comunica à escola que está organizado o grupo e que precisa trocar informações. Veja, a sociedade brasileira está mudando de uma maneira radical, em função da comunicação em rede. Uma mudança nas relações entre as pessoas, não só dos jovens, mas das comunidades mais pobres, mais distantes e mais excluídas. Para você ter uma ideia, senhor presidente, eu jamais imaginei de me deparar com a possibilidade de transmitir do arquipélago do Bailique, da ilha do Curuá, precisamente da comunidade do Itamatatuba, que é uma comunidade que deve ter umas 300 casas no máximo. Lá tinha uma antena
que nos permitia se comunicar com o mundo todo. Fizemos gravações ao vivo e divulgamos pelo Facebook, conversando com a comunidade naquela distância e naquele isolamento. Então, a internet, hoje se vive com a internet. Eu tenho, nas minhas palestras, eu tenho perguntado e pergunto a quem está nos ouvindo, ao telespectador, ao ouvinte da Rádio Senado, qual é o primeiro objeto que pela manhã o cidadão lança a mão hoje? A escova de dente ou o celular? Todos respondem, o celular. Você acorda com a mão no celular para ter as informações. E o Estado brasileiro ainda não percebeu isso. Na hora que a gente perceber que é possível fazer gestão democrática, que é possível avançar a democracia direta, a democracia participativa, como nós já estamos fazendo em vários projetos no Amapá, quem quiser e tiver curiosidade para mergulhar mais fundo na gestão compartilhada, eu sugiro baixar o meu aplicativo. Tenho um aplicativo, você pode baixar nas duas plataformas, iOS ou Android, pode baixar lá, Senador Capi, e você vai ter em detalhe como funciona na prática, porque esse projeto que nós apresentamos no Senado, que deve ir a voto na quarta-feira, às 11 da manhã, na quarta-feira, na Comissão da Transparência, ele foi inteiramente retirado da prática. Não é uma improvisação, não é uma lei que a gente vai ter que depois aprovar na prática. Não, é uma lei que vem da prática de gestão de recursos com as prefeituras e com o governo do Estado. Portanto, senhor presidente, essa minha participação me animou muito. E a Ordem dos Advogados do Brasil está inteiramente apoiando o projeto. Inteiramente. Eles estão, tanto o presidente Lamáquia, na última reunião que tive com ele está levando para o Conselho Federal, para debater o projeto, assim como a CNBB também. Eu procurei a CNBB, apresentei o projeto e eles, então, estão debatendo internamente e vão se posicionar. Eu também encaminhei hoje para o ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos, a proposta do PLS 325, da gestão compartilhada, pedindo para que analise e se posicione em relação a esse instrumento enquanto instrumento de combate à corrupção. Porque a corrupção não se combate com bravata, não se combate com discurso. O discurso é muito bom, anima, mas para controlar a corrupção é preciso uma ampla mobilização da sociedade e hoje a tecnologia da comunicação permite essa participação direta do cidadão na gestão do Estado brasileiro. O que é necessário é que a gente queira. E, nesse aspecto, o Senado da República quer esse projeto, o projeto da gestão compartilhada, que é um passo adiante da Lei da Transparência, que é de nossa autoria, a Lei Complementar 131 de 2009, a gestão compartilhada é um passo adiante porque ela recupera informações dos portais de transparência e transfere ao cidadão. Então, esse trabalho de aproximar o Estado do cidadão poderá nos permitir o controle da corrupção. E o Senado da República está mostrando que quer. Já aprovou na CCJ, o projeto está aprovado na CCJ e ele é terminativo na Comissão da Transparência. Portanto, senhor presidente, muitíssimo obrigado. Peço desculpas se eu extrapolei o tempo. Obrigado. Queria só compartilhar a preocupação do nobre senador com relação ao controle social da gestão pública. Lembro-me que há 6 anos atrás éramos prefeitos de Teresina, quando eu participei da primeira reunião da CGE, Controladoria Geral do Estado, que, inspirado numa ideia dos auditores aqui da CGU, com relação exatamente ao controle social. E
eu vi ali a preocupação, e que é fácil se fazer isso. Inclusive, quer dizer, fácil hoje, mas creio que vamos avançar nesse sentido, tenho convicção. E, de outra parte, eu vejo a preocupação do novo senador, quando eu aqui cheguei, com relação ao controle social, quer dizer, a transparência no que se refere aos recursos públicos. Creio que, lamentavelmente, em todos os entes federados, há realmente um ralo com relação a isso. E a sociedade hoje, no meu entendimento, tem todas as condições viáveis, e creio que a informatização, ou seja, o acesso às redes sociais, vai permitir isso. Inexoravelmente, nós vamos chegar lá. E que eu reputo, paralelamente aos instrumentos, os tribunais específicos, tribunais de contas da União, dos Estados, as controladorias, embora de caráter institucional, formal, mas muitas coisas inacreditáveis têm acontecido no nosso país. Exatamente, talvez, a falta desse controle da própria sociedade. Lembro que, às vezes, uma obrazinha pequena na capital, numa vila, nós entregávamos o contrato com a empresa, a empreiteirazinha que ia fazer aquele calçamento, uma pequena galeria, nós entregávamos o contrato, uma cópia do contrato, à entidade, quer dizer, à associação do bairro, ao conselho comunitário, para fiscalizar uma obra que era em benefício da própria comunidade. Quer dizer, creio que através de coisas simples relacionadas à gestão, sendo que hoje creio que o controle social, dessa forma que o nobre senador falou aqui, inclusive fruto dessa reunião dos advogados do Brasil, creio que nós vamos chegar lá. E essa é a tendência, quer dizer, a democracia participativa, a democracia compartilhada. É isso que nós temos que fazer. E que acredito muito que já estamos chegando. As eleições do próximo ano, elas serão totalmente fiscalizadas pelas redes sociais. Haverá um controle social muito forte da sociedade com relação ao pleito do próximo ano. Claro, paralelamente aos organismos, às instituições, quer dizer, que têm o dever, quer dizer, a missão de realizar esses controles. Então, eu queria me... O som aí. Alô, o som. Questão do controle social, eu vou lhe relatar aqui o que nos aconteceu no ano passado. Eu trabalho com grupos da comunidade, né? Quando eu estou em Macapá, eu reúno com os moradores para navegar com eles nos portais de transparência e mostrar os gastos públicos. E o ano passado, nós fazemos sistematicamente isso com dinheiro que chega nas escolas públicas, estaduais e municipais. E o ano passado, em março, abril do ano passado, nós detectamos que na hora que a gente abria o portal da transparência da Secretaria de Educação e via que o dinheiro foi depositado na conta da escola X, valores altos, 100 mil, 200 mil, para compra de merenda escolar. Na frente da comunidade, a comunidade se manifestava que não era verdade, que o dinheiro não tinha chegado. Aí eu digo, não, o dinheiro chegou, pode não ter comprado a merenda. E ali nós passamos a detectar que o dinheiro estava sendo desviado. E na mesma hora, a gente fazia uma petição online ao Ministério Público, denunciando que o dinheiro estava sendo depositado na escola, mas a escola não tinha merenda. Os alunos estavam saindo mais cedo e pedindo que investigasse porque havia indícios de que o dinheiro poderia estar sendo desviado. Eles investigaram desde o ano passado e, quando foi há 3 semanas atrás, prenderam a quadrilha que estava desviando o dinheiro. O que mostra que a gente poderia ter, inclusive, evitado o roubo do dinheiro.
se tivesse um governo intolerante com a corrupção, porque ali todo mundo já sabia que o dinheiro da merenda estava sendo desviado. Bastava o governo tomar as medidas, não é? Mandar investigar e punir aqueles que estavam, né, com essas práticas criminosas, absurdas, tirando o alimento da boca das crianças, que muitas das vezes é o único alimento que aquela criança tem ao longo de uma jornada. Então, o controle social é eficaz no combate à corrupção. É claro que as investigações têm que continuar, é muito importante. Nós temos que apoiar integralmente as investigações que estão em curso no Brasil todo, não é? Já não é mais só a Lava Jato, né? Essa mesma semana passada, teve uma nova operação no Amapá, que prendeu, inclusive, um promotor de justiça aposentado, né? Prendeu um ex-prefeito, não é? Que é presidente do PDT, do partido do governador. Enfim, mais uma operação. Está ficando difícil a vida de ladrão de dinheiro público, porque a transparência faz com que as pessoas possam acompanhar. Ainda é pouca gente que acompanha. Agora, imagina se isso se generaliza, esse acompanhamento, esse controle social, através do uso, não é? Do uso do WhatsApp, dos aplicativos que nós temos disponíveis, se generaliza no país. Aí sim, nós vamos ter um controle da corrupção e vamos melhorar muito a vida desse país, porque é uma vergonha o que nós estamos vivendo. Muito obrigado, presidente. Só uma observação, já que Vossa Excelência é o último orador inscrito, vamos encerrar essa sessão agora. Quando nós, mais uma vez, quando éramos prefeito de Teresina, eu tinha um hábito, que sempre as coisas acontecem e são detectadas a posteriori, pelos tribunais, pelos órgãos competentes. Quando eu passava por uma escola, sem avisar, se você avisar que vai prefeito, governador, que vai fazer uma visita a uma escola, ela se prepara, bota até um tapete vermelho, o governador entrar. Então, eu entrava na escola. Quando eu ia visitar uma obra, eu entrava sem avisar na escola. Ninguém sabia que o prefeito estava na escola. Começava visitando os banheiros. Ninguém sabia que eu estava dentro. Eu ia ao banheiro, eu tinha masculino, feminino. De lá, eu ia para a cozinha, visitar, levantando as panelas de forma inesperada. O que é que estava sendo servido, qual era o almoço das crianças, qual era o alimento. Isso, depois de levantar panela por panela, eu ia ao depósito almoxarifadozinho, ver o que tinha lá nos freezers de carne, as reservas que tinha de arroz e de óleo, enfim, tudo isso. Aí descobriam que eu estava na escola. Uhum. Eu já tinha visto os banheiros, tinha visto o que fundamental, que é a alimentação para as crianças, os adolescentes, e depois eu ia conversar. Mas veja bem, detecta-se as coisas no Brasil, como está se vendo hoje no Brasil afora. Durante a aplicação dos recursos, não há uma acompanhamento, não há uma auditoria ao mesmo tempo. E nós, em tese, governamos nos gabinetes, sem sair para ir a uma escola, tem que ir com o secretário. Não vale, porque preparam a escola para a visita do prefeito ou do governador. Então, veja, o problema, nosso grande problema, está na gestão. Os recursos são, digamos, aquém das demandas, mas em sendo bem aplicados, nós vimos o resultado, quer dizer, dos usuários dessas demandas, ou seja, desse benefício que se traz. Isso é a mesma coisa na saúde. Quantas vezes, meia-noite, eu estava no hospital ou num pronto-socorro de surpresa, sem avisar? Quantas coisas nós saímos com decisões tomadas em tempo? Então, eu queria só com essas considerações
me congratular com as suas preocupações. Estou aqui há quase 3 anos e sei que, dentre outras questões fundamentais, matérias de interesse nacional, não só do Estado que Vossa Excelência foi governador, mas é uma preocupação, tem sido uma preocupação de Vossa Excelência com relação à transparência na execução de projetos, de programas, ou seja, na aplicação dos recursos públicos. Então, eu queria só me somar a essa sua preocupação, que tem sido um exemplo aqui nesta casa. Muito obrigado, presidente. Uma das surpresas mais agradáveis é encontrar um ponto de internet lá na foz do Rio Amazonas. Eu estava agora aqui, porque não deu tempo, buscando uma cidade lá do seu estado. Porque hoje nós podemos fazer uma auditoria virtual a partir daqui. Por exemplo, todas as emendas parlamentares nossas no Amapá, e hoje eu posso fazer isso com qualquer emenda parlamentar de qualquer senador, de qualquer deputado federal. Eu posso entrar no orçamento da União, nos portais de transparência, verificar as emendas, buscar nos portais de transparência dos governos do Estado ou das prefeituras e fazer uma auditoria virtual, acompanhar passo a passo, porque hoje 80% das informações estão disponíveis, os projetos estão disponíveis no sistema de convênio do governo federal, do SICONVE. Nós podemos entrar no SICONVE, nós já detectamos uma série de irregularidades em projetos, né, entrando nos portais de transparência, ajudando as comunidades para que as obras aconteçam. Então, a tecnologia digital, a sociedade em rede, né, é uma realidade no nosso país. O que não é real é o Estado brasileiro. O Estado brasileiro é uma ilha de prosperidade, senhor presidente. O Estado brasileiro é uma ilha de prosperidade distante da realidade do povo brasileiro. Esse é que é o Estado brasileiro. Os agentes do Estado brasileiro ganham fortunas, 70, 80, 100 mil reais, atropelando a Constituição Federal. Você sabe disso. Atropelando a Constituição Federal, que estabelece que ninguém pode ganhar mais do que um ministro do Supremo. Né? Nós cumprimos a lei aqui no Senado, né? Mas o Judiciário não cumpre. Tem juiz que ganha 120 mil reais. Eu entrei no portal de transparência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Desembargador com 120 mil reais. Está aí a situação do Rio. Né? A desgraça e a tragédia do Rio de Janeiro tem a ver com quem não cumpre a lei. Porque se o Judiciário do Rio de Janeiro não cumpre a lei, é um fora da lei. E como é que um Tribunal de Justiça pode ser fora da lei? É inadmissível. Nós precisamos chamar o povo para controlar esses gastos, porque é inadmissível que um servidor público federal, seja ele juiz, seja ele deputado, senador, desembargador, ganhe acima de 33 mil reais, que é o teto. Mas ganha. Os promotores ganham também 50, 60, 70 mil reais. Isso sufoca a cidadania. Isso atrasa. Essas desigualdades são os grandes obstáculos. A desigualdade é o obstáculo quase intransponível para nós nos transformarmos numa sociedade justa, numa sociedade desenvolvida, culturalmente, socialmente e economicamente desenvolvida. É a desigualdade que nos atropela. Obrigado, presidente.